Então, vamos lá. Gente, vamos dar início, então, hoje, com a nossa sexta reunião científica 2021 da SBAE Minas Gerais. E hoje nós teremos a participação do nosso querido professor Fernando Astrup, que vai falar sobre a asma, endótipos e genótipos. E teremos a Mariana Aum, alergista e imunologista também, que vai ser a moderadora. Eu passo a palavra antes, Fernando, para a nossa presidente, ela dá boas-vindas e apresentar você. Boa noite, queria agradecer muito, mais uma vez estamos aqui juntos, né? E é uma semana de jornada dupla, então são 3 aulas imperdíveis com pessoas que são referência na nossa especialidade. É uma honra o Fernando fazer essa palestra hoje para a gente, essa aula. Então, o Dr. Fernando Arestrup, ele é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, chefe do Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital da Faculdade de Suprema, coordenador do Departamento da Imunoterapia da ASBAE e nosso diretor de assuntos profissionais da ASBAE-MG, biênio 21 e 22. Nós temos aqui como moderadora a nossa querida Mariana, né, Mariana Aum, ela é alergista e imunologista pela ASBAE. Passa a palavra, então, para o doutor Fernando, por favor. Boa noite a todos. A Patsy, que é a nossa presidente, ela esqueceu de falar do que eu acho que é mais importante, né? O meu maior título, que é amigo da Mariana, do Roberto e da Patsy. A ASBAE de Minas está verdadeiramente formando uma família. Então, hoje, sintam-se todos abraçados por nós mineiros. A gente sabe que tem gente de Minas e pessoas de outros locais. E nós somos uma família mesmo. Esta é o diferencial do mineiro, né? O mineiro gosta das pessoas, de estar perto das pessoas. Então, da próxima vez, Paty, fala aí, meu amigo, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz, porque títulos a gente consegue com estudo, com luta e tudo mais. Agora, a amizade a gente tem dificuldade de conseguir nos dias de hoje. O mesmo caso para a Mariana e para o Roberto. Né? E todos os colegas que estão aí, eu vou tentar ser bastante objetivo. Eu achei fantástico a ideia do diretor científico e da Patsy, do professor Roberto e da Patsy, fazerem uma semana um pouco mais robusta para que fosse voltado, inclusive, para a prova de título. E hoje nós temos um desafio, né? Nós temos um desafio de termos mais especialistas. Quanto mais especialista neste país, melhor para a nossa especialidade. Hoje, a nossa luta, eu como coordenador do Departamento de Imunoterapia da ASBAE, só faça imunoterapia quem tem registro de qualificação de especialista. Quem tem formação, presta a prova e passa. É isso uma luta que nós temos que ter pela nossa especialidade. E eu quero comentar vários casos clínicos hoje, mostrando que a conduta errada de pessoas que não têm formação em alergia e imunologia podem causar grande prejuízo às pessoas. Este assunto, endótipos e fenótipos da asma, quando eu falei nele pela primeira vez, há 3, 4 anos atrás, as pessoas acharam assim que seria uma coisa que estava longe da nossa realidade. E não está. Né? Nós vimos agora a Agência Nacional de Saúde aprovando os anticorpos monoclonais para o tratamento da asma. E quem não conhece, não sabe classificar os endótipos e fenótipos da asma, não consegue fazer essa atividade. Só hoje no consultório eu tive 7 aplicações de anticorpos monoclonais. Tá? Eu consegui enxergar isso um certo tempo atrás, 4, 5 anos atrás, e montei toda uma estrutura para a aplicação de biológicos. Mas o mais importante, meus queridos colegas que estão aí, não é a estrutura que você tem na sua clínica, é o seu conhecimento. E é por isso que estamos aqui hoje. Estamos aqui pelo conhecimento, juntos pelo conhecimento, que é característico da nossa formação. Então, vamos lá.
Primeiro, a gente tem que definir um pouquinho melhor a asma, porque os conceitos de asma mudaram muito ao longo dos últimos anos, né? Então, é uma doença extremamente heterogênea, que não é apenas uma única apresentação. Isso diferencia o entendimento do que se pensava do que era asma há 3, 4, 5 anos atrás e o que é hoje. Nós temos vários mecanismos fisiopatológicos distintos e esses mecanismos fazem com que eu tenha fenótipos e endótipos específicos. E para classificar isso, nós necessitamos de um conhecimento muito forte de imunologia. Com todo respeito aos outros colegas que trabalham com asma, este conhecimento, a base da imunologia, é necessária para tratar asma nos dias de hoje. Então, acredito eu, que está passando da hora da nossa especialidade ser a especialidade chave para o tratamento de asma. Hoje, infelizmente, o paciente que tem asma não pensa no alergista e imunologista na primeira escolha. Mas nós sabemos que o conhecimento que nós temos, inclusive o nome da sociedade americana é Alergia, Asma e Imunologia. Hoje a nossa revista é Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, a nossa revista da ASBAI, mostra que nós somos os especialistas em asma que conseguimos tratar todas as manifestações clínicas diferentes da doença. Por um motivo simples, conhecemos imunologia. Então, o sucesso desses tratamentos hoje que nós temos depende de eu classificar subgrupos específicos de pacientes. Depende de eu reconhecer endótipos e fenótipos, né? Conceitos que definiremos em breve com maior exatidão para vocês. E esses endótipos e fenótipos que surgiram do conhecimento da fisiopatologia, desses mecanismos fisiopatológicos distintos, possibilitaram o desenvolvimento de ensaios clínicos com drogas que têm alvos específicos dentro da fisiopatologia, que são os anticorpos monoclonais, hoje chamados de medicamentos biológicos. Qual é o alvo desses anticorpos monoclonais? São esses 5 a 10% de asmáticos graves. Nós temos cerca de 300 milhões de casos no mundo, mas 5 a 10%, nós jogamos a dose de corticoide inalatório lá em cima, o paciente necessita de corticoterapia oral frequente e não consegue controlar os seus sintomas, algumas vezes evolui para formas muito graves, com necessidade de internação, causando custos hospitalares e da área de saúde extremamente elevados. Este é um outro paradigma que nós temos que quebrar. Eu escrevi sem ser a próxima revista do Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, o periódico da ASBAI, no mês de maio, eu escrevi o editorial. E eu disse no editorial uma coisa muito importante. Quantas vezes eu ouvi essas frases que eu vou falar agora pausadamente para vocês? Anticorpo monoclonal é coisa da indústria farmacêutica. Ouvi isso 500 vezes, 1000 vezes. Nunca os pacientes terão acesso, porque são medicamentos de altíssimo custo. Outra coisa que a gente ouvia, né? Essa questão de anticorpo monoclonal é para o futuro, não é para o presente. Eu já vi colegas chegarem no congresso da ASBAI e não entrarem na palestra de anticorpo monoclonal e falar, isso aí não, isso aí é coisa para daqui a 20, 30 anos, se acontecer, ainda mais num país em desenvolvimento como o Brasil. E tudo isso eram paradigmas que já foram quebrados. Tudo isso era fake news, né? Sempre disse isso. Isso aí não é verdade. Nós teremos brevemente a incorporação disso na nossa rotina. E agora, com a incorporação na Agência Nacional de Saúde, além de nós termos a possibilidade de judicialização, que eu já faço há bastante tempo, naqueles pacientes que realmente necessitam, nós temos na Agência Nacional de Saúde. E aí tem um problema grave. O que falta? O que falta é a indicação correta. Nós temos que preparar o médico para ter indicações corretas e aplicar corretamente. Eu vou contar alguns casos para vocês, na hora que eu fizer a apresentação de casos clínicos, que vocês praticamente não vão acreditar que isso possa estar acontecendo. Então, essas novas terapias estão gradualmente levando uma abordagem de medicina personalizada.
adaptadas aos endótipos individuais e a biomarcadores específicos. Muito bem? Então, essas novas terapias visam, via os endótipos, que é a fisiopatologia da doença naquele paciente, estabelecer uma terapêutica com um alvo específico. Ao contrário do que muitas pessoas achavam, isso fica muito mais barato. Nós vamos mostrar um caso clínico que a senhora ficou internada 3 semanas no pronto-socorro, sendo que das 3 semanas ficou 10 dias na UTI. O gasto que ela teve para o sistema de saúde foi muito maior. E ela só conseguiu sair da UTI quando nós administramos o omalizumab. Então, a abordagem desses endótipos requer uma seleção cuidadosa dos pacientes que podem se beneficiar de um tratamento específico. Grifem na mente de vocês, seleção cuidadosa. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que utilizar os anticorpos monoclonais em último caso. As pessoas não estão fazendo o protocolo. Elas estão pulando etapas. Se isto acontecer, nós vamos quebrar o sistema de saúde. E não é esta a finalidade. A finalidade é atendermos aqueles 5 a 10% de asmáticos graves que não são respondedores às terapêuticas rotineiras. Muito bem. Então, as características de um organismo, observáveis de um organismo, sua composição genética e suas influências ambientais são relativamente estáveis, mas não invariáveis. Isto o que quer dizer? Eu tenho uma parte genética, que é o endótipo desse paciente, e a relação da atuação do meio ambiente, das influências ambientais sobre essa parte genética, caracteriza a clínica, que é o fenótipo desse paciente. Então, nós temos que combinar conceitos anteriores e conceitos atuais, né? Combinação de características clínicas, fisiológicas e hereditárias, para a gente determinar esse endótipo e esse fenótipo, associar o quadro clínico na biologia daquele paciente específico, né? E aí eu vou evoluir para uma via biológica. Eu vou escolher uma molécula que eu vou procurar neutralizá-la. Então, eu tenho que conhecer a imunopatologia da asma de uma maneira profunda. Eu não posso conhecê-la superficialmente. O que quer dizer o seguinte: as outras especialidades médicas podem tratar asma? Claro que podem. O pediatra pode, o pneumo pode, mas aqueles casos de difícil controle, o alergista e imunologista, certamente, pela sua base sólida de imunologia, ele é o profissional adequado para isso. Sem contar que há necessidade de testes alérgicos, a realização de testes alérgicos para que possam ser classificados corretamente, endótipo e fenótipo. Pois bem, se o teste alérgico é uma atividade exclusiva, vou repetir, exclusiva do especialista em alergia e imunologia, obviamente, somente o alergista e imunologista tem, na sua totalidade da sua formação, a capacidade de classificar adequadamente esses endótipos e fenótipos, né? Então, como nos Estados Unidos, o alergista imunologista é conhecido como especialista em asma. Daí, nós temos a American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. E nós, aqui no Brasil, já entendemos que é isso também. Por isso, o nosso periódico chama Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, que é o novo periódico da ASBAI, que hoje eu tenho o prazer de ser o editor adjunto, junto com o doutor Pedro, que é o editor-chefe da nossa revista, Pedro Bianchi. Muito bem, as terapias biológicas, então, elas revolucionaram tudo isso. E elas dependem da classificação correta dos endótipos e fenótipos para que possamos aplicar o anticorpo correto, o biológico correto, para o alvo específico, que é individual, que é personalizado. Então, nós temos que fazer a identificação de endótipos e fenótipos. Isto parte de conhecimentos muito importantes e fortes na biologia molecular de mecanismos etiopatogênicos da asma.
E aí nós temos hoje no Brasil 4 possibilidades, temos 2 outras possibilidades que virão em breve. As 4 possibilidades, o omalizumab, que durante muito tempo, durante mais de uma década, era o único biológico disponível para o tratamento da asma no mundo inteiro, mepolizumab, benralizumab e o dupilumab. E num futuro muito breve teremos outros 2 anticorpos, como o reslizumab e o lebrikizumab. Vamos agora entrar para considerações da fisiopatologia, para classificarmos o endótipo e fenótipo. E depois mostraremos 4 casos clínicos, um de cada tipo de anticorpo monoclonal disponível no mercado. E a partir disso, né, nós teremos uma visão de vida real, uma visão do dia a dia, da rotina do consultório. Então, eu sou uma pessoa que tem uma formação em imunologia clássica e que hoje eu consigo viver um sonho, porque quando eu estava apenas na bancada do laboratório de imunologia, eu nunca achei na minha vida que eu fosse utilizar anticorpos monoclonais para bloquear moléculas específicas. Então, muito bem, esse aí é o último GINA. E quando é que nós vamos ter que classificar o paciente em endótipo, fenótipo e utilizar e avaliar a utilização de biológicos? Quando eu chego nesta etapa aqui, ó, no passo 5 do GINA. No passo 4, eu já usei dose alta de corticoide inalatório com LABA, né? Não resolveu. Paciente, acrescentei o tiotrópio, o antagonista de receptor de leucotrieno, e não resolveu. E aí eu não tenho outra saída. Aquele paciente está dentro daquela porcentagem de 5 a 10% de casos que não irão responder. A tiotrópia associada a doses altas de corticoide com antagonista de receptor de leucotrieno, ou seja, fizemos tudo do passo 4 para chegar ao passo 5. E é aí que eu gostaria de chamar a atenção de todos os amigos, colegas médicos que estão aqui nos assistindo. Temos que seguir todos os steps. Então, somente quem conhece a atualização do GINA vai fazer a conduta correta. Então, primeiro, vamos classificar em asma leve, moderada e grave, intermitente e persistente, persistente, leve, moderada e grave. E aí sim, se nós tivermos uma asma de difícil controle, nós vamos chegar a essa etapa 5, que é o uso adicional. Olhem que interessante, adicional. Eu acrescento o anticorpo monoclonal. E aí eu gostaria de chamar a atenção numa discussão que eu tive recente, numa palestra que tinha colegas de outras especialidades. Há quanto tempo eu vou usar o anticorpo monoclonal? Aí o colega da outra especialidade disse o seguinte: você vai usar tempo indeterminado. Tá certo? Tá. Só que indeterminado não quer dizer para sempre. Indeterminado é porque você não sabe quando parar. Mas será que você pode parar? Eu vou mostrar um caso clínico para vocês que a gente pode parar o anticorpo monoclonal e o paciente continua muito bem. E vou mostrar para vocês uma outra coisa, que é o máximo da nossa especialidade. É a associação da imunoterapia com alérgenos e o uso do anticorpo monoclonal. Qual é o racional de utilizar imunoterapia e anticorpo monoclonal? É simples. O anticorpo monoclonal, ele está bloqueando aquela molécula e controlando os sinais e sintomas daquele paciente. Muito bem. Ele começa a modificar o processo. Mas quando eu tiro ele, a tendência é que futuramente aquela molécula volte a ser produzida em níveis elevados e voltar os sinais e sintomas do indivíduo. Com a imunoterapia, que é exclusiva do médico alergista imunologista, é uma atividade que caracteriza, é o estado da arte da nossa especialidade, nós mudamos a história natural. Então, o que está acontecendo? Qual é a nossa possibilidade terapêutica importante? Tem uma colega aí com o microfone aberto. Por favor, dá uma fechadinha aí. Então, voltando. Qual é a grande característica? A grande característica é que, se eu utilizar a imunoterapia junto com o biológico, eu posso conseguir mudar
a resposta imunológica do paciente, principalmente naqueles quadros IgE mediados, que nós vamos ver que é um tipo de endótipo da asma, e em determinado momento eu posso até espaçar as aplicações do biológico e até mesmo pensar em retirar, de modo semelhante ao que nós fazemos na urticária crônica espontânea. Então, a mensagem importante: temos que seguir todas as etapas. Somente depois de associarmos corticoide inalatório em altas doses com LABA, antagonista de receptor de leucotrieno e tiotrópio, quer dizer, já fizemos de tudo, é que nós vamos pensar para a utilização, pensaremos então na utilização dos anticorpos monoclonais. Adicionalmente. Muito bem, quais são as indicações na asma grave? Então, aqui, esse trabalho é bastante interessante, porque ele fez um resuminho do que nós temos de disposição hoje no mundo inteiro com relação ao tratamento da asma com biológicos. Né? É o omalizumab, que é um anticorpo anti-IgE, que o intervalo da injeção depende de 2 a 4 semanas. Vocês verão que a gente tem que saber selecionar a dose adequada e o espaço de aplicação adequado. Já peguei muitos erros de doses calculadas erroneamente e intervalo de aplicações também erroneamente. Porque no omalizumab para asma, as doses variam de acordo com a titulação de IgE total, os níveis de IgE total, o peso do paciente, e aí nós vamos ver qual é a dose, se a dose pode ser aplicada uma vez ao mês ou de 15 em 15 dias. Já nos outros anticorpos, nós não temos essa variação. No caso do mepolizumab a cada 4 semanas, do benalizumab a cada 8 semanas, do dupilumab inicialmente a cada 2 semanas. E agora, nós temos que responder, né? Quais são, né, os biomarcadores que predizem a eficácia? Para o omalizumab, provavelmente o mais importante é a IgE e a IgE específica, né? O prick test positivo, mas ainda é controverso. Para o mepolizumab, é a contagem de eosinófilo, eosinofilia periférica. Benralizumab também eosinofilia periférica. Para o dupilumab, o feno, que infelizmente nós não temos na rotina no Brasil, que é a fração de óxido nítrico exalado, os eosinófilos, né? E outra coisa importante é a associação de polipose nasal. A polipose nasal hoje já é aprovada para o dupilumab, mas também tem indicações no caso do mepolizumab, do benralizumab e até mesmo do omalizumab. Vamos para a fisiopatologia e vamos entrar de uma maneira bem objetiva no que vem a ser endótipo e fenótipo e como nós vamos classificar esta doença. Então, muito bem, esse slide aqui eu já mostrei várias vezes, mas é muito legal porque ele mostra que, associado à nossa doença, nós temos lá na nossa asma, eu tenho viroses que podem funcionar como gatilhos, eu tenho alérgenos, né? Eu começo com uma característica hereditária que aumenta a produção de L25 e L33 e a proteína do estroma tímico, a linfopoetina. E aí eu vou caminhar por uma resposta que pode ser preponderantemente executada por células de perfil TH2 ou por células de perfil TH1. E é o que vai acontecendo. Quando eu tenho as células de perfil TH2 com produção de L4 e L13, eu desencadeio uma produção de IgE, ou eu tenho uma outra questão, eu posso desencadear uma produção de IgE, ou eu venho aqui, né, para uma outra via, concomitantemente, na maioria das vezes, com a interleucina 9. Isso aqui caracteriza um tipo de inflamação específica, que nós vamos ver, né, que esta inflamação ela é chamada de inflamação tipo 2. Daqui a pouquinho nós vamos definir isto melhor. Então, a célula TH2 é um dos personagens, mas não é o único personagem da inflamação da asma tipo 2. O outro caminho que tem é exatamente esse aqui, a IL-5 diretamente produzindo o processo inflamatório via eosinofilia, que também é inflamação tipo 2. Então, se o seu paciente produz IgE, tem uma resposta alérgica clássica, com
prick teste ou imunocap específico para aeroalérgenos positivo, ele tem inflamação tipo 2. Mas se ele não produz IgE, mas tem uma eosinofilia periférica, onde a principal citocina é a interleucina 5, ele também tem uma inflamação tipo 2. E nessas situações de inflamação tipo 2, nós temos a possibilidade do uso de biológico, mas somente naqueles 5 a 10% dos casos de difícil controle, na etapa 5 do GINA. Por outro lado, eu posso ter asma que não é inflamação tipo 2, é inflamação não tipo 2, é assim que nós chamamos. Quando a célula principal na fisiopatologia da doença é a TH1, como nós mostramos aqui, ou a TH17, com produção de interleucina 17. Neste caso, o meu prick teste é negativo, a minha IgE sérica é negativa e eu não tenho eosinofilia periférica. Então, nós já temos aqui, né, dicas de quais são os marcadores principais. Isto que nós temos que analisar. Eosinofilia periférica é importante? É. Muito importante. Presença de prick teste para aeroalérgenos positivos ou outra determinação de sensibilização alérgica pelo imunocap? Sim. História familiar de rinite, asma e dermatite atópica? Obviamente sim, porque estaria neste endótipo que caracteriza a resposta mediada pela IgE. História de pólipos nasais também indicam que esse indivíduo tem uma inflamação tipo 2, que, como já colocamos de uma maneira muito objetiva, corresponde tanto à doença IgE mediada, ao endótipo de doença IgE mediada, quanto ao endótipo com eosinofilia periférica. Então, pessoal, um simples hemograma e um prick teste feito pelo médico especialista é importante. E eu quero frisar muito isso. Eu outro dia recebi agora uma denúncia de uma prefeitura do interior do país e eu não entendo como que nós temos outros colegas de outras áreas fazendo imunoterapia sem teste alérgico, sem conhecimento da fisiopatologia da doença. E é o que nós vemos. Isso é péssimo, que causa um descrédito da nossa especialidade. E isto deve ser uma situação que todos nós temos que valorizar. E aqueles que estão aí se preparando para a prova de título de especialista, isto é uma oportunidade que vocês têm. Não fiquem aflitos, não fiquem nervosos. O importante é a oportunidade que vocês têm de mostrarem que estão preparados para o exercício da profissão. Vejam isso de um lado extremamente positivo, que é o crescimento da nossa especialidade. Muito bem, se for padrão TH17, a célula principal é o neutrófilo. E aí nós não temos indicação de biológico, nós não temos indicação de imunoterapia, porque eu estou diante de um tipo de inflamação não tipo 2. A célula Treg é a célula principal que coordena isto tudo. E é onde a imunoterapia tem um papel importantíssimo com o desenvolvimento de células Treg alérgeno específicas. Então, existe uma coisa que é clássico e característico da nossa especialidade. Teste alérgico e imunoterapia com alérgenos. Agora está nascendo a segunda possibilidade de termos uma conduta específica da nossa especialidade, que é o uso de anticorpos monoclonais, de biológicos, para o tratamento da asma, da dermatite atópica e da urticária crônica espontânea. Então, se nós conseguimos juntar as duas coisas e mostrarmos a nossa competência nisso, poderemos ajudar muitas pessoas. Então, os diferentes padrões inflamatórios nas vias aéreas contribuem para a inflamação subjacente na asma. Nós classificamos isso e seguimos a conduta dos pacientes. Então, o importante é nós classificarmos inflamação tipo 1 ou inflamação tipo 2, que é o que nós estamos colocando aqui.
Então, eu tenho um endótipo que está relacionado às moléculas envolvidas, um endótipo de inflamação não tipo 2 ou tipo 2 low, e tipo 2 high, ou inflamação tipo 2. Então, o que caracteriza, do ponto de vista de fisiopatologia, a inflamação tipo 2? Produção de IL-4, IL-5, IL-13 e IL-9, certo? Uma resposta onde o eosinófilo é a principal célula, mas também os mastócitos participam, a célula TH2, a célula inata tipo 2, mostrando que desde a resposta inata nós temos a participação de células produzindo IL-4, IL-13 e IL-5. Então, isso é muito importante, porque isso é tópico de prova, já que o professor Roberto e a nossa presidente, a doutora Pátzi, estão pensando aí em ajudar o pessoal a fazer a prova de título. Então, olhem bem, a célula TH2 da imunidade adaptativa é equivalente à célula inata tipo 2, da imunidade inata. Antes nós achávamos que a célula NK, célula natural killer, as células da imunidade inata, não tinham participação ativa na imunomodulação. E hoje nós sabemos que sim. Isso caracteriza o nosso endótipo. Isso tem uma característica específica, genética, né? Que é individual e que caracteriza o endótipo do indivíduo. Então, o indivíduo, desde a sua imunidade inata, com células linfóides inatas tipo 2 produzindo IL-4, IL-5 e IL-13, ele já mostra que ele tem uma predisposição ao desenvolvimento da asma com inflamação tipo 2. Então, a célula inata tipo 2 é a célula da imunidade inata equivalente à célula TH2 da imunidade adaptativa ou adquirida. E aí o mastócito, obviamente, também está envolvido. A resposta IgE específica, obviamente, está envolvida, né? Naquele endótipo de inflamação tipo 2, com IgE para aeralérgenos, principalmente aeralérgenos, né? Pólens também podem ser, pelos de animais, mas principalmente aeralérgenos, é positiva, é reagente via prick-teste, identificada por prick-teste ou por imunocap. Por outro lado, então, nós temos a resposta não tipo 2, onde interleucina 17, gama-interferon, TNF e interleucina 23 são as citocinas que coordenam o processo. Neste caso, então, temos um fenótipo clássico, com inflamação IgE associada e ou inflamação eosinofílica. Vejam bem, e ou, né? Pode ser muito eosinófilo ou menos eosinófilo, associada a IgE, mas caracteriza a inflamação tipo 2, enquanto a inflamação não tipo 2 é um infiltrado neutrofílico. Muito bem, então, podemos falar dos biomarcadores. Se nós conhecemos a fisiopatologia, vamos falar dos biomarcadores. Para a IgE específica, a própria, eu vou usar um omalizumab, um anticorpo anti-IgE, e vou usar imunoterapia, óbvio. E existe um trabalho espetacular do Canônica, que é um ex-presidente da UAL, da Organização Mundial de Alergia, que é um italiano, que ele escreveu há 10 anos atrás, agora eles até reescreveram ele, de que a imunoterapia com alérgenos corresponde ao protótipo da medicina de precisão. Na verdade, nós, alergistas e imunologistas, fazemos medicina de precisão há muito tempo. Porque o que é medicina de precisão? É identificar a causa e utilizar uma modulação de mecanismos específicos. E é isso que nós fazemos. Nós identificamos as causas via teste alérgico e IgE sérica, escolhemos o extrato alergênico adequado para aquele paciente. O que eu mais tenho visto hoje, e é isso que eu acho que nós temos que combater, são colegas de outras especialidades fazendo imunoterapia de uma maneira assim absurda, associando alérgeno com fungo, associando alérgeno, fungo, pelo de animal, extrato bacteriano, uma coisa absurda, tá? E sem teste alérgico, uma coisa que vai levar à descrença de uma terapêutica que existe há 110 anos. A imunoterapia com alérgenos
faz esse ano o aniversário com alérgenos, e eu gostaria até de já convidar vocês. Eu vou dar a palestra no curso de alergia do Hospital dos Servidores de São Paulo este ano, e o tema da minha palestra é 110 anos de imunoterapia com alérgenos. Então, a nossa imunoterapia com alérgenos faz 110 anos. E ela é medicina de precisão. Ela é o protótipo da medicina de precisão. Os biológicos também é medicina de precisão, que hoje nós chamamos de medicina personalizada. O que é isto? Eu vou ter um tratamento que é diferente para o paciente, dependendo do seu endótipo e do seu fenótipo. Isto é medicina de precisão. E a imunoterapia já é a nossa atividade de medicina de precisão, que este ano inteira 110 anos de existência. Muito bem. Vamos, então, para outra característica, outro biomarcador, né? A presença de eosinofilia periférica. Essa presença de eosinofilia periférica me indica que eu tenho a participação principal de interleucina 5. Eu posso pensar em usar um anticorpo anti-IgE nessa situação? Posso também. Posso usar até como primeira escolha o omalizumab, o anticorpo anti-IgE. Não funcionando, eu vou usar o bloqueio de IL-5, IL-4 e IL-13. E aí eu tenho as possibilidades do benralizumab e do mebolizumab, que bloqueiam a IL-5, e do dupilumab, que bloqueia a interleucina 4 e interleucina 13. Então, o que eu tenho que fazer na minha clínica, no meu dia a dia, agora, sentado no meu consultório? Verificar se o paciente tem eosinofilia periférica, ver se o prick test é positivo ou negativo. Com estas duas informações, eu consigo classificar o endótipo e fenótipo desse paciente, né? Nós não temos a avaliação do esfregaço nasal, que é muito utilizado na Europa. Eu vi isso, aprendi a fazer isso num hospital na Espanha, num curso que a gente fez lá. E o feno, que eu fiz durante 2 anos aqui em Juiz de Fora, nós tínhamos o nosso aparelho. Eu fiz, inclusive, 2 teses, de mestrado e uma de doutorado, que eu orientei, onde nós fizemos o feno, mas agora a gente está com impossibilidade de continuar isso por questões de termos a importação do material. Mas o fato é o seguinte: não há desculpa para não classificar o endótipo e fenótipo. Por que não há desculpa? Eu consigo classificar com uma boa história clínica, uma boa história familiar do paciente, com relação à sua hereditariedade, e com um simples hemograma verificando eosinofilia e prick test. Muito bem. Classificando esse endótipo e fenótipo, eu vou dizer o seguinte: é inflamação tipo 2 ou não é inflamação tipo 2? Se for inflamação tipo 2, eu posso usar anticorpos monoclonais se eu chegar à etapa 5 do GINA e não estiver funcionando adequadamente. O tratamento não obteve o controle. Então, eu vou pensar em biológicos. E aí, eu vou escolher os meus alvos moleculares de acordo com o meu raciocínio da via patogenética da asma, daquele paciente específico. Isto é, medicina personalizada, isto é, medicina de precisão. Então, vamos escolher. Eu quero bloquear a inflamação tipo 2, eu quero bloquear a IgE naquele paciente que a IgE é importante, ou eu quero bloquear a IL-5, ou eu quero bloquear o receptor de IL-5, ou eu quero bloquear a IL-4 e IL-13. Pronto, está resolvido. Se eu sei quais são os alvos e eu consigo identificar o alvo, eu venho aqui, pego a minha flecha e acerto o alvo adequado, né? Vou lá no alvo e acerto o alvo. E aí eu vou bloquear aquela molécula. Muito bem. Isto é futuro? Não. Isto é coisa da indústria farmacêutica? Não. Isto é coisa de país rico? Não. Nós estamos num país onde nós gastamos bilhões de dólares, não é nem de reais,
em coisas que não melhoram a vida das pessoas. E os anticorpos monoclonais melhoram a vida das pessoas. E não é caro usar, porque a porcentagem é pequena. E a farmacoeconomia, se você fizer um estudo de farmacoeconomia, o seu gasto é menor. Agora, esqueçam o gasto. Nada vale uma vida. Nada. É isto. É exatamente isto que nós temos que pensar. Agora, para que o sistema de saúde não quebre e dê tudo errado, que isso transforme de um sonho para um pesadelo, o médico tem que saber usar. O médico tem que acreditar na ciência. O médico tem que conhecer a ciência. O médico tem que ter coragem de manter uma educação continuada e entender que nós precisamos de renovar os conceitos, de quebrar paradigmas, de buscar novas atitudes. Aprender a mudar de opinião. Nós temos que aprender a mudar de opinião com tranquilidade. Né? Tem uma frase que eu gosto muito: as pessoas inteligentes mudam de opinião. E se a alergia e imunologia fizer isso, nós poderemos ajudar muita gente. E aí eu vou dizer uma coisa que eu acredito profundamente. Só o fato de termos agora esse número de pessoas aqui assistindo mostra a força da nossa especialidade. Fica em dúvida se a nossa especialidade não deveria chamar, em vez de alergia e imunologia, se não deveria chamar asma, alergia e imunologia, como chama a nossa revista, como é o nome do nosso arquivos de asma, alergia e imunologia. Muito bem. Então, quais são esses biomarcadores? Eu vou descobrir se eu vou bloquear a IL-5, no caso do endótipo predominantemente eosinofílico, ou se eu vou bloquear a IgE, ou se eu vou bloquear a IL-4 e a IL-13. E aí, eu tenho lá, o único no Brasil para anti-IgE, que é não anti-IL-5, que não está voltado para IgE, IL-4 e IL-13, é o omalizumab. Pode ser que o lebrikizumab venha futuramente. Mas hoje, o dupilumab é utilizado tanto para asma grave quanto para a dermatite atópica grave. Então, gente, estamos na era de medicina de precisão. Isso não é futuro, isso não é coisa da indústria farmacêutica, isso não é coisa de quem tem dinheiro, isto é a possibilidade das pessoas. É uma questão de escolhas. Hoje mesmo eu atendi um mecânico que está gastando R$11.000 por mês com anticorpo anti-IgE. Junta todas as economias dele. Todas as economias, e agora nós vamos conseguir via processo judicial. Mas ele compra isto. Sabe por quê? Porque ele tem prioridade. A prioridade é a vida dele. Ele entende que se ele não tiver um anticorpo, ele não consegue trabalhar. E nós temos que aprender a cobrar do Estado e dos planos também, fazendo relatórios precisos, relatórios bem feitos. Este é o nosso dever. Dá trabalho. Né? Dá trabalho, muito trabalho, com pouca compensação financeira, mas uma imensa satisfação. Uma satisfação de exercer a medicina com amor. Uma satisfação de exercer a medicina baseado na nossa vocação. E isto é o presente. Era molecular, medicina de precisão e vida real. Isto é vida real. Isto não é uma coisa para o futuro. Claro que não. Muito bem. Então, vamos para os relatos de casos. Eu vou colocar aqui um fluxograma do que eu tenho que fazer para selecionar o anticorpo. E vamos colocar 4 casos diferentes e vamos selecionar esse anticorpo. Então, olha bem, como é que eu vou fazer essa escolha do biológico disso? Dependendo do endótipo e do fenótipo daquele paciente. E aí os biomarcadores são importantíssimos. Então, primeiro eu vou ver o nível sérico de IgE total. Ele tem que ser entre 80 a 1.500, para eu pensar num anticorpo anti-IgE. Eu me lembro que uns 6, 7 anos atrás,
entrou uma pessoa com uma obesidade mórbida. Meu consultório tinha uns 180 quilos, uma moça, muito jovem. 180 quilos, impressionante. IgE total, acima de 2.000. Ela estava sendo utilizada por um outro colega. Diária correlata, não era alergia e imunologia. Anti-IgE. Chegou lá e falou, olha, eu já estou aqui usando há 1 ano e não melhorei nada. Só de eu olhar para ela, e ela me deu o exame de IgE total, eu falei, mas você não vai melhorar, porque você não tem condição de melhorar. Ela, o senhor não viu exame nenhum? Eu falei, mas por causa do seu peso. Porque é um anticorpo de bloqueio. A quantidade de anticorpo que eu vou administrar em você com esse nível de IgE acima de 2.000 e com o peso acima de 150 quilos, não pode ser administrada. Eu não vou conseguir fazer o bloqueio da IgE circulante. Tentei explicar isso, né? Mas como outro colega estava fazendo, embora ele não tivesse resultado nenhum, então ali nós tínhamos que fazer uma conduta bem diferente nessa paciente. Nós tínhamos que tentar ser a essência da alergia e imunologia, né? Sermos essencialmente alergistas e imunologistas. Eu tinha que, primeiro, fazer o prick test daquela paciente. Eu fiz, era tudo positivo, muito alto. Tinha que fazer um controle ambiental adequado para tentar diminuir esta IgE total. Tinha que orientar, ela tinha obesidade mórbida, ela tinha até indicação cirúrgica, ela tinha que diminuir essa obesidade, e aí sim, depois disso tudo, eu poderia pensar no biológico omalizumab. Para ter essa conduta, precisa de conhecimento. E é por isso que estamos aqui hoje. Numa terça-feira à noite, eu, atleticano doente, estou doido para saber quanto está o jogo do Galo, está jogando agora, mas nós estamos aqui pelo conhecimento, estamos aqui pela nossa vocação. Então, se sim, eu vou fazer o omalizumab. Mas se não encaixou nesse critério, prick test positivo, IgE total entre 80 e 1.500, eu vou para o lado de cá do fluxograma. Então, se sim, está entre 80 e 1.500, tem prick positivo? Vou pensar no omalizumab como a minha primeira opção. Funcionou? Funcionou. Continua a terapêutica com omalizumab. Está nessa questão aqui. Deu prick positivo. IgE entre 80 e 1.500. Menos de 150 quilos. Beleza. Não funcionou? Eu tenho a opção do dupilumab ou vou ver a eosinofilia desse paciente. Se esse paciente tem uma eosinofilia periférica acima de 150 ou acima de 300, eu tenho as opções do benalizumab, do mepolizumab e do dupilumab, que já entrou aqui. Então, pessoal, isto não é simples. Isto aí não é uma coisa para meio especialista. Isto é para aquele especialista pleno. É para expert. E nós estamos aqui formando experts. É isto. Né? E as BAE de Minas nos últimos 6 a 8 anos, está dando exemplo. Está dando exemplo de que como a gente consegue evoluir na área de educação continuada. Muito bem, então, se eu tenho eosinofilia periférica, não encaixa nesse critério da IgE e do prick test positivo, eu vou pensar nessas possibilidades, mepolizumab, dupilumab e benalizumab. Mas quem é que inibe IL-5? É o mepolizumab, que é um anticorpo anti-IL-5, ou o benalizumab, que é um anticorpo anti-receptor de IL-5. Então vamos aos casos clínicos. Este caso clínico é muito legal. É uma senhora de 64 anos, com 120 quilos, 1,55 m mais ou menos, então tinha uma obesidade mórbida. Ficou internada no melhor hospital aqui da região, de Juiz de Fora. Uma pessoa ficou na UTI, né?
e só conseguiu sair na UTI quando alguém lá no hospital resolveu fazer um omalizumab nela. Ela é portadora de asma desde a infância. Isso é um dado importantíssimo. A asma alérgica, a asma IgE mediada com aeroalérgenos, ela tem a história desde a infância e adolescência. Então, este é um dado da história pessoal importante desta paciente. Quadro de obesidade mórbida, hipertensa e diabetes, usando corticoterapia. Vocês imaginam como é que estava a hipertensão dela e o diabetes dela. Muito bem. Foi internado por 2 semanas, chegou por saturação de 90, e aí aconteceu uma coisa terrível. Ela perdeu a locomoção. Saiu do hospital e chegou no meu consultório de cadeira de rodas. Eu achei que era alguma coisa de locomoção mesmo, mas não era não. Ela não conseguia andar, ela não conseguia fazer esforço respiratório nenhum. Muito bem. Os exames revelaram IgE total de 322 e prick teste positivo para DP, dermatofagose pteronicis, dermatofagose farinae e brômia tropicalis. E aí eu fui ver a dose que estava usando, porque ela continuou usando a dose lá no hospital. Foi aí que eu descobri que, na época, no hospital, o plano de saúde pagava o omalizumab, mas na clínica não pagava. Agora, nós temos a possibilidade disso ser na rotina. Mas aí, o que eu descobri? Como é que é feita a dose do omalizumab? As ampolas podem ser administradas uma vez por semana ou 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias. Cada ampola tem 150 miligramas. E aí, como é que eu calculo isso? Este cálculo depende do peso e da IgE total. E aí eu descobri que essa senhora estava usando a metade da dose terapêutica, que conseguiu tirá-la do hospital, mas não conseguiu fazer ela andar de novo. Olha que coisa. Né? Por quê? Porque quem atendeu lá foi alguém que não tinha formação adequada. E aí nós temos que ter muita tranquilidade, mas muita tranquilidade, de dizer que nós temos essa formação. Tomara que os outros tenham, mas nós já temos. E temos que assumir esta responsabilidade. As injeções, elas podem, então, ser administradas, inclusive em crianças e adolescentes. Né? Eu estou usando agora o Xolair em uma criança de 12 anos que estava fazendo tratamento para crescimento, tomando hormônio de crescimento, porque eu não tiro o corticoide. Não vai crescer nunca. Eu já tirei o corticoide dela, comecei o omalizumab, ela tem 12 anos, já cresceu em 3 meses 4 centímetros. Porque não usa mais corticoide. E oral. Então, temos que conhecer isso. E essa senhora, olha que coisa impressionante. Então, vamos guardar lá. Ela tinha 120 quilos e uma IgE total de 322. Vamos encaixar ela nesse quadrinho aqui. Então, a IgE dela está entre 300 e 400. E ela tem, 300 e 400. Opa! Ela tem mais de 80 quilos. Então, jamais ela conseguiria, com uma injeção mensal, que era o que estavam fazendo nela, atingir o controle da doença. Porque teria que ser aqui 600 miligramas. Ela saiu do hospital com uma dose mensal. Vamos pegar ela aqui agora. Vamos lá, a IgE dela de 300 a 400. Agora para doses quinzenais. 120 quilos. Então vamos seguir aqui. Pronto. Ela tem que receber 450, quer dizer, 3 ampolas a cada 15 dias. E ela estava recebendo 3 ampolas mensal. Fizemos 3 ampolas a cada 15 dias. Passou um mês,
Passou 2 meses, fizemos de 15 em 15 dias. Eu vejo lá no painel do meu programa, né, que ela era a próxima paciente. Na hora que eu abri a porta, as enfermeiras aplaudindo. Eu olhei para ela e falei, oi, mas o que está acontecendo? É aniversário da senhora? Aí as enfermeiras viraram, doutor Fernando, você não está vendo nada de diferente? Falei, o quê? Ela está sem cadeira de rodas. Ela está andando. Então, isso, gente. Isto é o que nós podemos fazer para o nosso paciente. Podemos fazer muito. Simplesmente calculando a dose adequada. Fazendo a indicação adequada e calculando a dose adequada. Muito bem. Então vamos àquele colega que falava, isso é coisa da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica passou a vender menos remédio para essa senhora. Porque ela tirou o corticoide oral, eu diminuí a dose do corticoide inalatório, ela controlou a diabetes dela, controlou a hipertensão. No fundo, a indústria farmacêutica perdeu venda de medicamento. Vamos agora para outra etapa. Isso é coisa para o futuro. Não é futuro, é verdade, é agora. Vamos para outra frase que eu cansei de ouvir. Isso só vai acontecer em país desenvolvido. O desenvolvimento vem da cultura. E a cultura vem da cabeça das pessoas. Nós temos que quebrar essas coisas que estão impedindo com que a gente melhore a vida dos brasileiros. Né? Temos que evoluir. Nós temos que começar a copiar os bons exemplos. Isso em tudo. A gente está vendo agora na Covid-19, se a gente tivesse copiado os bons exemplos, nós não estaríamos na situação que nós estamos. E os biológicos utilizados na Europa, nos Estados Unidos, são bons exemplos. E nós merecemos isto também. Caso clínico 2. 70 anos. 70 anos. Ex-tabagistas, parou a 18 anos, tinha a história de DPOC, empresário, dona de firma de dedetização. Chegou no consultório com um balãozinho de oxigênio. Ele só andava com ele dentro do carro. Em uso de brometo tiotrópico, corticoide inalatório, beta-2 de longa, nebulização com Berotec e Atrovente quase que diariamente e andando com um balãozinho de oxigênio. Impressionante a cena. Eu escolhi uns casos bem especiais para vocês. Idas frequentes ao pronto-socorro, com broncoespasmo, dispneia grave, várias histórias de internação, espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo grave, prova broncodilatadora negativa, porque ele tinha uma DPOC também. Mas tinha história, desde a infância, tinha história de asma. Mas tinha até aquele momento o diagnóstico de DPOC. E aí, meus colegas, os anticorpos monoclonais também funcionam na DPOC. Em alguns, né? Depois a gente poderia até marcar um dia para discutir isso. Mas vamos lá. Na verdade, ele não tinha só DPOC. Ele tinha uma síndrome de asma e DPOC. A sobreposição da asma e DPOC. Então, ele negava sintomas de rinite alérgica, tinha uma eosinofilia, 451, prick teste negativo. Então, começou a me dar a dica do endótipo e do fenótipo. Prick teste negativo, então não é IgE. Eosinofilia, então é inflamação tipo 2. O que é que eu vou ter que bloquear? Ou IL-5, ou IL-4 e IL-13. Muito bem. Hipótese diagnóstica, síndrome de sobreposição, asma e DPOC. Hoje em dia não chama mais síndrome, chama de sobreposição, asma e DPOC. A molécula-alvo que nós escolhemos nele, com aquela eosinofilia dele ali, de 451, e com prick negativo, são os dois biomarcadores importantes neste paciente. Escolhemos o alvo IL-5.
Poderia usar o benalizumab, poderia usar o mepolizumab. Poderia usar o IL-4 e IL-13. Poderia, né? Faria um bloqueio um pouco mais em cima, mas ele não tinha dermatite atópica. Então vamos por mais simples. Vamos fazer um bloqueio da interleucina 5. E aí eu posso bloquear a interleucina 5 com anticorpo neutralizante ou o receptor de interleucina 5. Vamos ver o que nós escolhemos. Então nós temos um padrão eosinofílico, ausência de atopia, terapêutica para inibição de IL-5. Pessoal, para nós, isso é fácil, está aí piscando, um outdoor piscando para todo mundo ver a solução. Ó. Esse efeito aí, né? Esse efeito especial é para isso. Para nós é fácil, porque nós temos conhecimento. Mas para quem não tem, isso é impossível. E aí, a única especialidade médica que tem imunologia no nome somos nós. Nós somos os imunologistas. Isso faz toda a diferença. Escolhi o Nucala. Vamos ver o resultado quando eu escolhi o Nucala neste paciente. Como é que eu uso o Nucala? É o mepolizumab. Nucala é o nome comercial. 100 mg, solução injetável. A posologia, 100 mg administrados por via subcutânea, uma a cada 4 semanas. Injeção subcutânea. Então aqui tem tudo como usa. Eu vou contar para vocês. Isso aí eu deveria ter contado no caso lá do omalizumab, né? Mas na semana passada, atendi um paciente do Itapiruna, do estado do Rio de Janeiro, com UCE, urticária crônica espontânea. Ah, doutor, estou usando o omalizumab, estou pagando R$6.000 cada ampola e não estou melhorando. Falei, caso difícil, né? Olha, mas quem é que te passou? Um doutor. Está lá escrito, alergia e imunologia. Não quis ver ainda, mas depois eu vou ver. Eu conheço algumas histórias do colega. E eu estou sendo muito franco com vocês, porque isso eu acho que é crucial a gente ser franco. Falei, mas como é que você está usando isso? Eu estou usando uma injeção, quer dizer, a metade da dose, no caso da urticária crônica são 300 miligramas, ele está usando 150 miligramas a cada 15 dias. Olha, mas não é assim que usa. Tá bom. E onde é que você está aplicando? A minha avó, que é enfermeira aposentada, que aplica. Eu falei, então sua avó? Falei, mas isso demora, porque é um pó, agora que está na seringa, mas é um pó que demora. Não, ela vai lá, eu falei, como é que ela faz? Não, o doutor explicou a ela, chamou ela lá no consultório, explicou para ela, mistura o líquido aqui, o diluente, com o pozinho, tal, e aplica, sabe aonde, meus colegas? Sabe aonde? Acreditem, no glúteo, intramuscular no glúteo, omalizumab. Acho que merece uma pausa. Hoje eu estou até assim, ansioso para dar essa palestra, porque ele voltou hoje no consultório e hoje eu fiz as 300 miligramas subcutânea nele. Eu acho que uma história de omalizumab no glúteo, com um paciente comprando, merece 1 minuto de silêncio. Pena que a gente não tem esse 1 minuto de silêncio aqui. Porque isso é motivo de luto. Então, por isso eu estou forçando aqui a importância da dose adequada, do esquema terapêutico adequado. Então, temos que conhecer o endótipo e o fenótipo. Vocês já viram que é o segundo erro de como aplicar. O que eu estou vendo na urticária crônica, que vai dar um problema enorme no plano de saúde, pelo menos lá pede que tenha o AS7 acima de 28. Mas eu vejo colegas que usam antihistamínico de primeira geração e pula direto
para o omalizumab. Vai dar tudo errado. Nós vamos quebrar o sistema de saúde e não vamos resolver o problema do paciente. Então, meus amigos, vamos fazer, né, um pacto. Que toda vez que a gente vê atrocidades como o omalizumab aplicado intramuscular na região glútea, a gente tenha coragem de explicar, por uma questão ética, né, a atrocidade dessa conduta. Qual foi a conduta terapêutica desse paciente? Foi o mepolizumab. Fizemos o mepolizumab. A eosinofilia dele atual, na última consulta, 41. Mantido corticoide inalatório, beta-2 de longa. Atualmente ele já está com 12 meses de tratamento sem sintomas, nenhuma ida ao pronto-socorro, sem necessidade de oxigenoterapia. Olhem aqui a espirometria dele. Essa aqui foi a primeira espirometria. Ele tinha um tifenor de 53,3, um VF1 de 1,42, com prova broncodilatadora negativa, é o que nós estamos vendo aqui. E vamos ver pós-tratamento a espirometria dele. Olha o tifenor de 77,5. Olhem aqui, meus amigos. Tifenor de 53 passou para 77. 100% do predito para este paciente. VF1 de 1,42 para 1,49. Ainda pode melhorar. Eosinofilia de 53 nessa última consulta. Vamos para o próximo caso clínico. Vamos botar o nosso raciocínio, né, nesse próximo caso clínico. Já vimos como bloquear a IgE na inflamação tipo 2, já vimos como bloquear a interleucina 5 na inflamação tipo 2. Vamos nesse próximo caso agora, que é um caso de uma pessoa de meia idade, de 42 anos, não tabagista, enfermeiro. Consulta em serviço de alergia imunológica apresentando crise asmática, com 3 internações, se eu não me engano, no último ano. Relata quadro de asma grave, não controlada desde 2007, com sibilância, tosse seca, broncoespasmo, sintomas leves de rinite alérgica desde a adolescência, isso é importante. Internado 2 vezes nos últimos 6 meses, por saúde suplementar, por plano de saúde, devido a episódios de exacerbação da doença. Atualmente, estava com beclometasona, aerolim, corticoterapia via oral, atualmente é no momento lá daquela consulta, né? E não tinha história de alergia na família. Fizemos o prick dele. Negativo. Deu 3 milímetros, deu o mínimo para dermatofagoides. Então, pessoal, é inflamação tipo 2? Pode ser, mas não é IgE dependente. Não é aeralérgico. Não tem IgE total aumentada. Necessariamente, não tem IgE sérica específica aumentada. Não tem alergia a ácaro. Espirometria, estudo ventilatório, obstrutivo grave, sem prova broncodilatadora positiva, ela foi negativa. Então pode ser um remodelamento ou pode ser uma DPOC. Tentamos mudar a conduta. Passamos para butesonida com formoterol, tratamos uma infecção secundária que ele tinha com antibiótico, botamos dose alta de butesonida e formoterol, associamos a fluticasona spray nasal. O paciente continua a apresentar despertar noturno, dispneia, tosse ao exercício moderado, sibilância, né? E aí relatou doses extras, sempre de medicação inalatória, todos os dias, diariamente, na última semana, antes dessa consulta aí. Então, tem que seguir as etapas do GINA. Eu não vou ir para o anticorpo direto. Eu já classifiquei. Eu sei que tem uma inflamação tipo 2. Tá certo? Eu sei que não tem indicação de imunoterapia. Mas eu tenho que seguir as etapas do GINA. Segui, então. Observei uma eosinofilia periférica altíssima, 1.308,
IgE 271, imunocap para Elalés negativo, confirmando o prick test. Tentei o brometo de tiotrópio, associei Spiriva. Falei, agora vai dar certo. Não deu certo. Teve a manutenção das exacerbações. Cheguei à etapa 5 do GINA. Agora, somente o biológico. E aí, qual o biológico? Biomarcadores. Prick negativo, imunocap negativo, IgE total um pouco elevada, mas eosinofilia periférica de 1.300, né? Acima de 1.300. Então, como é que eu vou escolher? Eu vou aqui, numa resposta inflamatória tipo 2, com inflamação eosinofílica. Isso é a vida real, isso é o dia a dia, né? E nós podemos transformar isso no nosso métier de uma maneira muito fácil. Muito fácil. Basta ter vontade, conhecimento e acreditar na nossa especialidade. Acreditar que podemos contribuir. Escolhi o Fazenra. Poderia ter escolhido o mepolizumab? Poderia. Escolhi o benralizumab. Qual que é a diferença? A diferença é que um é anti-L5, o outro é anti-receptor de L5. E do ponto de vista da alteração que acontece na fisiopatologia da doença, o anti-L5 bloqueia L5, mas não zera eosinófilo. O benralizumab, vocês verão que ele zera eosinófilo. Quais as consequências disso? Existem discussões de ter infecções parasitárias, de não ter. Numa área endêmica, pode ser que isso seja importante, mas em áreas não endêmicas, pessoas que não têm história de infecção parasitária, isso não tem importância. Então, não existem estudos head-to-head, cabeça a cabeça, para comparar essas duas drogas. O fato é que as duas funcionam muito bem. Então, optei por fazer o antireceptor de L5, benralizumab, 30 miligramas via subcutânea a cada 4 semanas. Então, vocês vejam que para o mepolizumab, a dose é fixa. Para o omalizumab, eu tenho que calcular, dependendo da IgE total e do peso do paciente. E depois a cada 8 semanas. Isso é uma vantagem desse anticorpo. Depois eu vejo o paciente a cada 2 meses. Tá? Muito bem. Os dados desse paciente, pré e pós-tratamento. Eosinófilo, 1.308, após 3 meses, 0. Tifenor, 60,1, após 3 meses, 67,5. VF1, 2,2, após 6 meses, 2,65. CVF, 3,52, após 3 meses, 3,92. Inquestionável. E controle, excelente evolução clínica. Asma controlada. Então, é o benralizumab, esta é a posologia adequada desta medicação. Vamos para o último caso clínico. Vamos lá. Vamos chegar ao fim. Né? 20 anos, sexo masculino, portador de rinite persistente, moderada grave, asma, dermatite atópica, utilizando corticoterapia inalatória, xerodermia intensa, sibilância em todos os campos pulmonares, lesões ulcerárias em flexuras de membros superiores e inferiores, rinoscopia com edema de corneta e mucosa pálida. Olha a foto dele pré-tratamento, a xerodermia intensa, as lesões em flexuras. O garoto tinha isso aí desde o dia que ele se lembra, né, da vida dele. Uma asma não controlada, uma dermatite atópica grave. Positivo para dermatofagose pteronídeo farinae e blômia. Tem indicação de imunoterapia? Claro que tem. Fizemos. 5 meses de imunoterapia. Melhorou muito. Controlou a rinite, controlou a asma alérgica, mas teve o controle parcial da dermatite atópica, necessitando, para a dermatite atópica, de corticoterapia oral. Pensamos no biológico. Pensamos em tentar acabar com esse sofrimento para um jovem de 20 anos que não conseguia fazer faculdade, não conseguia ter atividades sociais adequadas. Mudou completamente a vida normal de um adolescente. E a família falou, doutor, nós queremos tentar e vamos fazer junto. Fizemos juntos a imunoterapia junto com o dupilumab. Olha o que aconteceu.
após um ano com ITA, controle total da rinite, asma, dermatite atópica, não usa mais corticoterapia oral, utilizamos o Dupixent, na dose preconizada, 2 injeções de 300 miligramas, é o anti-L4, antirreceptor de L4 e L13, a seringa já é pronta, a seringa pré-cheia. Olha aí as fotos atuais desse nosso paciente em questão. Muito obrigado, isso aí é para lembrar do nosso serviço de alergia e imunologia, que é no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que é um hospital de ensino, credenciado pelo MEC, da Suprema, onde nós somos 100% SUS. E alguns dos pacientes que a gente apresenta nas nossas conferências são o SUS. Então, a gente pode tratar, sim, muito bem, seja na iniciativa privada, no plano de saúde ou no SUS. Seja judicializando ou através do plano de saúde. Nós temos a obrigação de oferecer o melhor para os nossos pacientes e fazer uma medicina de qualidade. E fazer com que pessoas que têm uma qualidade de vida péssima possam recuperar a vontade de viver. É isso. Tá? Muito obrigado a todos. Estou à disposição para perguntas. Querido amigo Fernando, sensacional sua aula, tá? Vou passar a palavra para a doutora Mariana, para moderação. Infelizmente, seu Galo ganhou, tá? De quanto? De quanto? 2-1. Bem, segundo os comentaristas, bem suado, tá? Não importa, não importa. Tá bom. Aí. Eu fiz a consulta aqui para Fred, meu assistente pessoal. Eu gravei o jogo para assistir agora. Mariana, por favor, querida, tá? Tá bom. Boa noite para todos. Eu quero primeiro agradecer o convite de fazer parte dessa mesa de amigos, né? Pelo menos virtualmente a gente tem encontrado e espero que em breve pessoalmente, né? Estamos todos com saudades. E quero parabenizar pela aula do Fernando. Foi super completa, né? Detalhada, mostrou a experiência que ele tem com o uso de imunobiológico, a grande experiência, a vasta experiência, a experiência boa, né? Na maioria das vezes, com grande sucesso. Então, todo mundo pode perguntar, porque ele tem muita coisa para passar para a gente. Podem fazer mais perguntas. Já temos algumas aqui. Eu ia te dar notícia do jogo, o importante são os 3 pontos, né? Na Libertadores. Isso, Senão Galo doido, Galo doido! Isso mesmo, também estava aqui acompanhando o resultado. E eu quero, acho que o Roberto quer começar com algumas perguntas. O que você acha? Outra coisa que eu queria destacar da sua aula é a importância da asma cedoalergista também, né? Isso você fez questão de frisar várias vezes, acho fundamental, e porque a gente que conhece a imunologia muitas vezes fica muito no pneumologista ainda, né? Nós temos que lutar por isso, divulgar isso, concordo com você, e gostei como você simplificou a indicação adequada e correta para cada imunobiológico. Agora que vão surgindo novos, pode ir começando a ter confusão, né, na cabeça dos alergistas. Mas como imunologista, a gente sabe fazer o diagnóstico correto, se é asma ou não é, primeiramente, né, para depois avaliar se o tratamento está correto, antes de chamar de asma grave, às vezes falta aderência, às vezes tem uso inadequado dos dispositivos, né? E é só corrigir a dose, corrigir o uso correto da bombinha que o paciente melhora, tratar as comorbidades, né, como refluxo, obesidade, e, por fim, se não tem jeito mesmo, indicar o imunobiológico de acordo com o fenótipo, que na imunologia a gente sabe bem classificar, né? Eu acho que é isso aí, a principal mensagem. E então vamos para as perguntas. Quer começar, Roberto? Eu começo com o chat. Não, pode começar pelo chat mesmo, no final eu faço. Pode perguntar pelo chat. Tem muita gente que pergunta se aqui no país onde temos muita verminose, se você recomendaria um exame de fezes antes de começar o uso de anticorpo monoclonal, para maior segurança. Não.
Só se nós tivéssemos em áreas endêmicas e se na história clínica tivesse alguma coisa sugestiva. Fora isso, não há a necessidade. Você faz tratamento de parasitose sem exame regularmente? Não. Por causa do uso de monoclonal, não? Não é indicado. Isso não, né? Tá bom. Outra pergunta é se a gente conseguir uma citologia do nariz, né, o citograma, se a gente pode usar isso como um biomarcador. Quando valorizar, por exemplo, uma eosinofilia na citologia nasal? Pode. O problema é que a gente não consegue. Eu fui fazer um curso no hospital em Madrid, passamos uma semana lá, e eles fazem, é o sputum que eles falam, né? De todos os pacientes. E faz na câmara de Neubauer. Faz a coleta, faz na câmara de Neubauer. Se tiver eosinofilia, você fortalece o fenótipo de inflamação tipo 2, predominantemente eosinofílica. Isso é uma coisa fácil até de fazer, mas que a gente não tem cobertura dos planos de saúde. Qualquer laboratório faria isso, né? Mas infelizmente não é rotina no nosso país. Uhum. O Fernando, aqui em Sete Lagoas, eles cobrem. O Hermes Cobrem? Cobrem. Pela Unimed, pelos outros convênios, fazem. Talvez a coleta, né, seja difícil. Então, pode e deve ser valorizado, então. Sim. Ótimo. Fernando, eu posso fazer uma perguntinha? Sim. É o seguinte, normalmente você pode ter esses biomarcadores para você ter um parâmetro de quanto tempo vai ter uma resposta clínica para os anticorpos, ok? Sim. Mas a pergunta que a gente vê na prática, a gente está usando assim, vamos imaginar que nenhum desses biomarcadores eles estão melhorando. Quando é que você vira e fala assim, não está funcionando? Você aguarda o quê? 3 meses, 4 meses, 6 meses? Eu sei que é uma pergunta muito assim, subjetiva. Mas olha bem. Uma visão, né? Porque quando você pede esse medicamento, seja através do convênio ou da justiça, enfim, você pede um período, né? Mas quando é que você vira e fala assim, não está resolvendo? Então vamos lá, Roberto. Isso é individual. Então vou pegar um caso de uma paciente que foi do sul de Minas. Uma paciente do sul de Minas que já usava o omalizumab para asma há 10 anos. Ela já usava há 10 anos. Isso foi um caso, assim, muito interessante, que mostra como que isso varia. E ela controlava a asma dela, embora ela continuasse a ter polipose nasal. Fez 3 cirurgias de pólipos nasais, mesmo usando o omalizumab durante esses 10 anos. Aí ela chegou para nós, com a asma totalmente fora de controle, com dificuldade nova, tá? 35 anos, 35, 36 anos, com dificuldade assim de exercícios leves. Magra, fazia exercício e não conseguiu mais fazer. Falei, o omalizumab não está funcionando mais. A primeira medida que eu fiz foi botar o Spiriva, botei o tiotrópio. Ela melhorou muito com o tiotrópio. Então, eu falei, poxa, vai dar para manter o omalizumab com o tiotrópio. Melhorou muito, mas não zerou. Aí eu falei, vou tentar um anti-L5. Ela tinha eosinofilia lá em cima. É interessante. Aí que nós vamos ver. O prick dela era negativo. Quer dizer, ela usava o omalizumab há mais de 10 anos, porque há 10 anos atrás nós não tínhamos outro anticorpo. É um colega médico lá de Campinas que começou a usar nela. Então, ele usou o que ele tinha, o omalizumab. Mas não foi feita a seleção adequada para ela. Ela tinha uma asma eosinofílica com polipose nasal. Entramos com um anti-L5 e resultado espetacular. Até já tirei o tiotrópio. Então, esse é um exemplo. Agora, imagine um paciente novo, que é uma pergunta que eu acho que é a sua mais direcionada para isso. O nosso parâmetro da urticária é 6 meses. 6 meses de tratamento. Na urticária, demora até 6 meses. Então, eu acho que a gente tem que esperar o tempo. Vamos esperar 6 meses. 4 a 6 meses, imaginando na asma.
Tá? Não funcionou, você tem que trocar. Normalmente, você sai do omalizumab e vai para o dupilumab, naqueles casos que não responderam. Tá? Agora, nestes casos, tem coisas adicionais que só o alergista presta atenção. Não adianta eu fazer omalizumab numa pessoa que tem prick positivo se eu não faço controle ambiental. Eu posso ter a melhor biotecnologia do mundo, mas se eu tiver cortina, tapete, carpete, não encapar colchão, não encapar o travesseiro, eu posso ter o melhor anticorpo monoclonal do mundo que não vai funcionar. Então, quando eu troco, primeiro eu checo todas as outras falhas. Se está usando a medicação adequada, se já chegou na etapa 4 do GINA, que é a associação do corticoide inalatório mais o tiotrópio, mais o antagonista de receptor de leucotrieno, podendo ser acrescentado. Aí eu cheguei nisso tudo. IgE específico positivo, prick positivo. Fiz controle ambiental e fiz 6 meses do omalizumab, ou até mesmo 4 meses. Tá? Mas na urticária a gente tem o parâmetro de 6 meses. Vamos trocar. O mais importante é não sair trocando aleatoriamente. E aí o alergista imunologista é diferente. Porque ele entende que o controle ambiental é a medida básica, é a base para qualquer tratamento de asma com prick teste positivo. É isso. Mais uma pergunta. Mariana, cortou. Falhando seu telefone. Pode repetir, Mariana? Cortou. E agora? Pode repetir. Posso. Tá melhor? Tá ótimo. Tá. Se com o uso dos monoclonais, houve redução acentuada da polipose. Nossa colega Carla pergunta. Sim, eu tenho um paciente com anti-L5, está hoje brigando na Unimed aqui em Juiz de Fora, e eu mostrei a tomografia dele antes e depois. Tá? E isso também acontece para os outros anticorpos. Tá? O benalizumab também isso acontece. Eu tenho caso com mepolizumab, com benalizumab de redução da polipose nasal. Ótimo. Mais uma pergunta. E o dupilumab também é indicado. Mais uma pergunta do Vitor. Na asma grave, com T2 baixo, ou seja, sem IgE específica, IgE total baixa, sem eosinofilia periférica, em que pensamos ser fisiopatologia neutrofílica, uma terapêutica anti-interleucina 17 seria uma perspectiva futura? É uma perspectiva futura, semelhante à da psoríase, que também a gente usa anticorpo anti-interleucina 17. Seria o padrão de asma neutrofílica. Também pode usar, né? Pode. Imunobiológico. Eu tenho uma pergunta, se o uso, porque esses pacientes graves, geralmente eles usam corticoide oral, né? Muitos são córtico-dependentes. Se esse corticoide oral, a longo prazo, se ele pode diminuir a eosinofilia periférica. Pode, isso é importantíssimo, excelente isso pergunta, Mariana. Atrapalha às vezes, o diagnóstico. A indicação do fenótipo. Sim, a gente tenta tirar pelo menos umas 3 a 4 semanas o corticoide oral e repete o hemograma. Isso aconteceu em um paciente que no primeiro hemograma ele tinha eosinófilo abaixo de 150. E na hora que é um paciente que usa benalizumab, e na hora que eu consegui tirar por um mês o corticoide, foi para 700 e pouco. Isso é importante. Isso que eu vi, que às vezes o corticoide está acima de 150 ou em torno de 150, mas se o paciente toma corticoide oral, ele deve ter um perfil eosinofílico que o corticoide está inibindo. E aí você classifica errado.
Isso. Ou acha que não é eosinofilia, asma eosinofílica, que não vai se beneficiar, né, com o imunobiológico. Isso mesmo. Né? Tem Muito que bom. ficar atento. Isso. Acho que era isso. Então. Doutor Você Roberto? quer fazer umas considerações finais, Fernando? Roberto, Eu não. quem quiser falar. Estou satisfeitíssimo. Deu seu recado. E o Galo doido ganhou. Nosso querido amigo Fernando, muito obrigada. Nós estamos com muitas saudades de você mesmo, tá? Mas muito obrigada por esse aulão aí, tá certo? Doutor Roberto, pode finalizar e fazer chamada para a nossa próxima aula, por favor. Boa noite. Só um recadinho, Roberto. Quem for fazer prova de título, Ao Caminho do Sucesso, é esse livrinho aí, hein? Ele tem tudo lógicos, tem todas essas recomendações, tem sobre doença autoinflamatória, tá certo? E essa aula foi muito baseada, essa classificação, aqueles esqueminhas todos estão aí no nosso Guia Prático de Alergia e Imunologia Clínica, baseado em evidência e medicina de precisão. Não é propaganda não, gente. É para ajudar. Eu quero que a gente tenha muitos especialistas de alto nível. Se Deus quiser, nós vamos estar publicando aqui. Se Deus quiser. Fernando, muito obrigado, né? Você é sempre muito gentil em nos servir. Foi excelente a aula, eu acho, por isso, não só para quem vai fazer a prova de título, mas realmente a gente renovar, e cada dia estão lançando mais produtos, né? E eu queria até aproveitar também, agradecer a você, Mariana, por ter aceitado o nosso convite de participar, né, do nosso evento. Eu que agradeço. Para quem está aí na nossa sala participando também, lembrar que na quinta-feira nós teremos 2 aulas com temas também interessantes, que também podem cair na prova, e também que são temas de atualização, que nós vamos falar um pouquinho sobre alergia a drogas, principalmente um tema interessante, que é a alergia a drogas no idoso, né, que é muito comum, com a nossa colega Caroline Danza, e também nós vamos falar de anafilaxia perioperatória com a Paula, né, com a minha esposa Paula Leva Martim, e então aproveito e faço convite a todos, que são temas interessantes, e principalmente a aula da Paula, que é uma aula bastante prática no dia a dia, que a gente recebe aquele paciente, né, com anafilaxia perioperatória. Muito obrigado, Pátio, devolvo a palavra. Boa noite para todos. Fernando, um abraço e um beijo para a Bia. Tudo de bom. Tá? Beijo a todos. Boa noite a todos. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Tchau, Mariana. Um abraço. Tchau, Roberto. Tchau, Fernando.